Seja bem-vindo! Esse canal ele não nasceu de uma ideia na internet, ele nasceu de um processo. Há algum tempo atrás eu escrevi o meu primeiro livro, Você Tem o que Merece. E não é um julgamento, é um convite à responsabilidade. Esse livro ele nasceu da vida real, de quedas, reconstruções, escolhas erradas, escolhas corrigidas, e daquele momento em que a gente percebe que amadurecer não é opcional. Dentre muitas coisas, ele fala muito sobre a lei da semeadura. Parar de culpar o mundo e entender que toda escolha constrói consequências. Embora ele não seja um livro sobre paternidade, ele conversa muito com os pais. Porque antes de ensinar um filho, a gente precisa aprender a viver com mais consciência. De certa forma, esse livro ele é o chão. O segundo livro ele vem como continuidade, quando a responsabilidade ela deixa de ser somente com a nossa própria vida e passa a alcançar a vida de quem a gente mais ama. Depois do lançamento do primeiro livro, eu recebi muitas mensagens perguntando sobre o segundo livro. Esse aqui é o Matheus. Fala aí, pessoal. Oi. Sobre o segundo livro, que até então eu nem pensava em escrever. Então eu abri uma votação no meu Instagram e questionei o pessoal sobre quais temas que eles gostariam de ver, pedi sugestões. E vieram muitos assuntos relevantes, assuntos legítimos, mas dentre eles o que mais se destacou foi a criação dos filhos. E aquilo me soou como uma ideia aleatória, soou como um chamado, porque quando o tema mais votado é sobre paternidade, não é curiosidade, é necessidade. É gente tentando entender, acertar e não repetir erros. E foi exatamente nesse ponto que o público encontrou com a minha história. Eu sou pai divorciado de 2 meninos, o Miguel e o cabeçudo ali é o Matheus. Mas dizer isso assim, em poucas palavras, não explica tudo. Ser pai, para mim, não começou no nascimento. Começou quando eu entendi que amor não mora só na presença física, mora na constância, nas responsabilidades e nas escolhas que ninguém vê. O divórcio, ele não me tirou o título de pai, ele me tirou desculpas. Foi ali que eu percebi que estar longe não é o mesmo que estar ausente. Mas também aprendi que a distância ela exige mais caráter, mais disciplina e muito mais consciência. Ser pai depois do divórcio me trouxe novos desafios. Rever hábitos, engolir o orgulho e parar de culpar as circunstâncias e começar a assumir as consequências. Esse tema ele não é teoria. Para mim, ele é vivência, é erro, é reconstrução diária. E eu não falo disso do alto de um púlpito, eu falo aqui do chão, do lugar de quem errou, pensou, caiu, se levantou e ainda está aprendendo. Eu não trago respostas prontas, eu trago perguntas que a vida me obrigou a encarar. Por isso, esse segundo livro ele é diferente do primeiro. Esse primeiro aqui, ele foi escrito a partir das dúvidas de um homem. Esse segundo, ele nasce das inquietações de um pai. É focado em paternidade, em educação, em criação dos filhos. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem entendeu que educar alguém é, antes de tudo, continuar se educando. Esse projeto não é fruto de uma experiência isolada. Ele está sendo construído entre estudo e vivência, entre aquilo que eu estou aprendendo com os livros, com os cursos, com as entrevistas que eu já fiz com alguns pais e vou fazer com alguns outros. E no meio desse processo, enquanto eu escrevo esse segundo livro, eu percebi que essas mensagens, essas reflexões, elas não merecem ficar presas somente no papel. Por isso, nasceu esse canal, como um espaço para pensar na paternidade de um jeito mais consciente, mais honesto e bem mais possível, inclusive nos dias bagunçados. Sem manual, sem pai perfeito, sem discurso bonito, somente uma boa conversa com reflexão e a tentativa sincera de fazer hoje melhor do que fizemos ontem. Esse vídeo ele está sendo gravado agora em janeiro de 2026. A ideia é lançar esse segundo livro até o meio do ano. Então, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, talvez ele já esteja pronto. Se não, você está acompanhando essa construção junto comigo. Aqui você vai encontrar reflexões, aprendizados, perguntas, lições, filosofia aplicada à vida real. Tudo com foco em parentalidade.
especialmente para pais que entendem que ser pai não é só estar, é participar. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser um pai perfeito, isso eu acredito que não existe. Eu estou aqui apenas para compartilhar um caminho, para a gente aprender junto. Se você acredita que criar filhos é um dos maiores desafios da vida adulta e também uma das maiores responsabilidades, então esse espaço é para você. Vamos juntos aprender sobre este universo maravilhoso da parentalidade.